vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o senador piauiense Marcelo Castro, relator-geral do orçamento de 2023, disseram nesta quinta-feira que o governo de Lula vai negociar com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$600 em 2023. De acordo com Alckmin, a comissão vai conversar com o deputado Celso Sabino, presidente da Comissão Mista de Orçamento, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve hoje um rápido encontro com Geraldo Alckmin no início da tarde no Palácio do Planalto. Com esse destaque a gente abre o programa de hoje. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Boa noite. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha e boa noite aos colegas aqui de bancada. Olha, Vitor, a transição começou. Hoje, ao cumprimentar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o presidente Jair Bolsonaro dão uma demonstração de que não tem rancor. Agora é o seguinte, já está pensando em 2026. O grupo do presidente quer manter a chama acesa, quer manter o grupo unido, investir muito na eleição municipal, 2024, para chegar em 2026 competitivo e esse grupo forte. Essa transição, ela chefiada por Geraldo Alckmin, segundo aliados do presidente eleito e que não são exatamente do PT, isso é uma demonstração de que não há como criar um governo do PT. Lula não tem força, não tem musculatura política para implantar uma petecracia aqui em Brasília, de novo, como foi o seu primeiro governo. Por isso mesmo, a expectativa é de que a coordenação por Geraldo Alckmin já vai ser exatamente uma sinalização de um governo atendendo a vários setores. Lula vai ter que dividir o poder. Esse fatiamento já deu no mensalão, para se ter uma ideia. Os partidos estão secos, estão saudosos das tetas públicas. E por isso mesmo me dizem que Lula com isso já conseguiu maioria na Câmara, maioria simples, na Câmara e maioria simples também no Senado Federal, para se ter uma ideia. Mas já começa amanhã, será no CCBB, o Geraldo Alckmin vai pedir lá a Luísio Mercadante e a Gleisi Hoffmann para dar uma olhada lá no imóvel, Mas eu tenho informação que vários ministérios já estão definindo grupos de transição. Esses grupos ali, eles reúnem todos os dados do Ministério, Quantas pessoas têm trabalhando, quais são as verbas, projeto em andamento, e Lula vai aumentar em pelo menos mais 4 ministérios, para se ter uma ideia, Então a transição está andando. Com relação a esta PEC da transição, na verdade é uma licença para furar o teto. E aí há resistências. Aumentar o valor do salário mínimo acima da inflação e manter o Auxílio Brasil em R$600, tudo bem. Agora, aprovar uma emenda à Constituição para liberar Lula no primeiro ano de governo a furar o teto é um sinal claro de desarranjo governamental, e isso o Congresso não está disposto a pagar, não. E você, Fernão Lara Mesquita, que nos dias desses primeiros passos da transição. Boa noite, Fernão. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Bom, vamos ver se agora se levanta o mistério, porque o Lula conseguiu essa proeza de se eleger sem apresentar projeto nenhum. O único que ele apresentou, na verdade, é esse que ele está confirmando, que comigo não tem teto de gasto. Isso ele honestamente falou e repetiu, e foi das poucas coisas que ele disse em matéria de política econômica. Na verdade, isso é o quê? É a revogação da base da política econômica que existe hoje,
onde você põe em primeiro lugar a garantia do valor da moeda que remunera o seu trabalho. Essa para uma determinada corrente de pensamento, que hoje é praticamente universal, mas aqui ainda é desafiada, assim, ostensivamente, né, porque tem outros lugares onde ela é desafiada, mas como erro, como derrapada. Aqui não, aqui é uma coisa deliberada. Né, que é isso, não vou cuidar da preservação da moeda que remunera o seu trabalho. Quer dizer, aquilo que garante a sua chance de deixar de ser um proletário e passar a ter alguma propriedade, alguma coisa que garanta uma velhice menos sofrida. Então, vamos ver, né, que se a coisa começa por aí, né, e aliás começa com outro toque que é definidor também, que é esse tremendo sapo que o Luiz Roberto Barroso esperou a balbúrdia da eleição para passar essa votação que simplesmente anula o direito de propriedade, né, que é essa imposição de que qualquer propriedade invadida só pode ter a discussão da reintegração da sua posse ao seu legítimo dono se o invasor não tiver outra casa. Então vai ter que fazer um comitê e prevalece o interesse do invasor e não do invadido. Né? Isso passou no Supremo Tribunal, é uma parte daquele famoso Plano Nacional de Direitos Humanos que eles já tentaram entrujar a gente 3 vezes. Né? E, bom, esse assunto vai voltar ao longo do debate aqui, eu não quero tomar o tempo de todo mundo, mas já começa chutando a porta. Análise agora é da Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos queridos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Como o Fernão estava dizendo, né, já começou com o pé trocado, né, e com perdão do trocadilho, com o pé esquerdo. Essa medida do Barroso que o Fernão mencionou, nós precisamos voltar a esse assunto de uma maneira bastante enfática, porque eu vejo nessa medida do Barroso o que o Barroso já vem tentando fazer há algum tempo, e agora com um executivo aliado ao ativismo judiciário, ele vai conseguir também administrar o Brasil através da sua caneta. O Barroso é o que acredita, já disse inclusive, falou da implementação da Agenda 2030, da Agenda da ONU, da nova ordem mundial, isso tudo dito com todas as palavras, e o Barroso acredita, assim como agora nós fomos testemunhas durante o processo eleitoral, da Constituição viva, né? Falo sempre aqui do juiz da Suprema Corte Americana, juiz, porque aqui precisa ser juiz, o Antonin Scalia, que era muito respeitado, foi indicado por Ronald Reagan na Suprema Corte Americana, muito respeitado por democratas e republicanos, e ele condenava exatamente esse conceito da Constituição viva. Ele falava que a Constituição é um documento morto. O que está escrito, está escrito. Se quiserem alguma mudança, precisa ser feita através das casas legislativas. E o Barroso já demonstrou em outras ações e outras decisões, assim como Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, semana passada nós ouvimos, olha, essa medida de censura é inconstitucional, sim, mas a gente vai quebrar um pouquinho aqui a Constituição essa semana, depois a gente volta ao normal. Essa é a perigosíssima Constituição viva, um organismo vivo, que se o legislativo não muda, o judiciário vai nas canetadas e muda. E agora nós temos um legislativo muito mais alinhado ao presidente que está saindo do que ao presidente que está entrando. Então, nós vimos que já a própria imprensa, que fez parte do conglomerado, né, imprensa, judiciário ativista, partidos de oposição,
o discurso já está mudando. Hoje nós já vimos, por exemplo, manchetes que até semana passada eram estampadas como orçamento secreto de Jair Bolsonaro. Hoje elas já voltaram para emendas de relator do futuro presidente Lula. 200 bilhões. Essa é a primeira porta que o Partido dos Trabalhadores quer abrir para administrar o Brasil a partir de 2023. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, inclusive, sobre essa diferença de tratamento a que a Ana fez referência agora entre emendas de relator e orçamento secreto. A gente vai falar disso em detalhes daqui a pouquinho. Agora, Zé, como é que estão os preparativos aí também para as disputas pelo comando do Congresso? A gente vai trazer uma outra informação daqui a pouquinho, que Lula não pretende se envolver na disputa pela presidência da Câmara, mas imagino que já esteja efervescente o ambiente aí, né? Não só com os preparativos para a transição, mas também por causa das eleições que vamos ter no começo do ano no Congresso Nacional, né? Como é que os partidos já estão se organizando, quais as tendências de momento, como é que está a situação aí em relação a isso, Zé? A disputa já está aberta, né? Essa é uma disputa pelo poder, e um poder importante aqui, onde o público, o eleitor, não participa. Hoje eu perguntei para um deputado, o Arthur Lira, quer dizer, o ex-presidente Lula, já procurou o Arthur Lira? Aí me responderam, Zé, é o Arthur Lira que está atrás do Lula, para se ter uma ideia. Houve uma mudança de tendências por aqui. A primeira tendência é de que, olha só como muda a coisa, né? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está forte para a reeleição, né? Depois da eleição do ex-presidente Lula, ele ficou forte porque o grupo do governo deve conseguir a maioria dos votos no Senado. E na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira está querendo criar um blocão, né? Se ele conseguir isso aí, ele consegue a maioria dos votos, um super bloco com mais de 200 parlamentares. Ele ficaria com quase metade da Câmara, mas está muito complexo de criar esse bloco sem a força do governo. E criar o bloco seria reduzir a força do próximo presidente no Congresso. Então, o primeiro sinal é esse, que inverteu a situação. Agora, Rodrigo Pacheco está mais tranquilo para a reeleição e o Arthur Lira está lutando para manter essa prioridade. Lula já disse que não quer interferir, mas vai interferir. Não tem como não interferir. A interferência dele pode ser, inclusive, manter o Arthur Lira aí na reeleição. Seria a articulação mais fácil, desde que ceda espaço para o PT, na mesa diretora e nas comissões permanentes, que também há uma grande disputa por isso. Agora, análise do Paulo Figueiredo sobre o início dos trabalhos de transição, e queremos te ouvir sobre essa proposta que foi apresentada hoje, Paulo, que permitiria o governo Lula, a equipe de Lula, romper o teto de gastos para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$600 a partir do ano que vem, a chamada PEC da transição. Boa noite, bem-vindo, Paulo. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas e boa noite à audiência. Eu fiquei muito confuso, eu estou ficando muito confuso com o Brasil atual, tá difícil de acompanhar. Primeiro porque na manhã eu tive que ir no Morning Show comentar supostamente a entrada do Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda, uma notícia que depois não se confirmou, depois não sei se confirmou, mas essa era uma grande sinalização para o mercado de que o teto de gastos seria respeitado, que a responsabilidade fiscal seria respeitada, porque o Henrique Meirelles era um grande liberal. Aí agora parece que o teto de gastos já não vai ser respeitado. A outra confusão que eu fiquei foi porque as manchetes de jornal falam de Auxílio Brasil para o ano que vem, mas o Geraldo Alckmin está falando de Bolsa Família. E eu falei para vocês ontem, que eu me sinto preso naquele filme Feitiço do Tempo, onde eu voltei e fico numa história repetitiva de novo. Bolsa Família, voltamos à era do Bolsa Família. Olha, isso que o Zé falou é a mais pura verdade. O Zé conhece muito de Brasília e conhece muito de Congresso. Tá todo mundo com a boquinha aberta, louco por uma teta. O Congresso voltou, o presidente Bolsonaro teve muita dificuldade em mudar a forma da relação com o Congresso, que sempre foi historicamente o quê? 3 coisas: grana para emenda, ok, republicano; participação em cargos do governo, republicano desde que feito de forma qualificada; e no caso do PT, corrupção. E no
preciso dizer aqui, porque não dá para fingir que não teve a ação do mensalão no primeiro pedaço assim do governo do PT, né? Onde o PT utilizava. O que era o mensalão? É bom para as pessoas, tem muita gente jovem que nos assiste hoje em dia. O mensalão é o seguinte: lembre que quando o PT foi eleito em 2002, eles também não tinham maioria no Congresso. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim, se der uns capilé para esses deputados, é tudo morto de fome, se der um capilé para esses caras, será que eles não votam com a gente, não? Vota, metade deles votam. E aí o cara falou, deixa eu fazer as contas. Quanto que precisa para eles votarem tudo com a gente? Dá uns 30 mil reais, eles votam todos com a gente. 30 mil reais, 30 mil reais, vezes 100, isso dá 3 milhões de reais. Vezes 200, isso dá 6 milhões de reais. Isso é muito barato. Só o orçamento aqui de publicidade do Banco do Brasil, é não sei quantos bilhões. Maravilha. Pede pro Marcos Valério sacar essa grana e a gente distribui lá na Câmara. E assim eles fizeram e compraram o Congresso durante o primeiro pedaço do governo. Depois, quando pegaram, eles partiram para o esquema um pouquinho mais sofisticado, que era o petrolão. Era parecido, mas em vez de sacar o dinheiro e distribuir em grana lá no parlamento, eles davam dinheiro, as empreiteiras e outros davam dinheiro de propina para a Caixa 2 da campanha dos aliados do PT. E assim eles conseguiam manter a maioria no Congresso. E agora você imagina, tá todo mundo com a boquinha seca esperando. Quando é que vem a grana? E aqueles que esperavam que o Congresso fosse ser uma grande oposição, eu falo, lê do engano. O Congresso brasileiro é fácil de ser comprado, sempre foi comprado. Quem mudou essa forma de relação foi Jair Bolsonaro. Agora, já que nós estamos no feitiço do tempo, voltamos para a fórmula antiga. A sinalização que a sociedade, de uma certa forma, acabou dando foi: vamos voltar para a fórmula antiga. Então vocês comecem a se preparar para ver os cargos dos funcionários públicos sendo repartidos no Brasil como se fossem espólios de guerra, distribuídos pelos aliados do PT, em vez da povoação com quadros técnicos e, claro... as emendas do relator, como a Ana diz, como a gente vai falar aqui, o orçamento secreto deixou de ser orçamento secreto, já passou a ser emenda do relator, agora vamos falar mais sobre isso, e tá todo mundo esperando com a boquinha seca para a grana da corrupção chegar. O que eu estou esperando, eu, Paulo, particularmente, estou esperando quando começa o programa Minha Picanha Minha Vida. Eu quero saber onde os brasileiros se cadastram para começar a receber picanha de graça todo final de semana para fazer um churrasquinho. E eu espero que não seja como na Venezuela, picanha canina.